saúde pública, ele vem, não sei se naturalmente ou buscado, né, pelas oportunidades que foram se apresentando, né. Eu já era professora primária e estudei nutrição, fazendo as atividades de professora, né, já concursada muito cedo, e fui fazendo as minhas opções dentro do currículo de nutrição pelo campo da educação. E muito rapidamente eu pude também mover minhas atividades dentro do próprio estado, naquela época o estado da Bahia, para fazer algumas atividades do campo da educação na saúde, naquela época ainda vinculada à nutrição. Surgiu então um curso descentralizado da ENSP no meu estado e eu tive a oportunidade de fazer esse curso, descobrindo então o campo da saúde pública, num momento onde se vivia a ditadura no país, mas que esses cursos faziam uma movimentação muito importante de politização, de incorporação da juventude para a contestação do regime, né, militar, naquela época com um lema de saúde com democracia. E logo me engajei, né, num processo de formação e ao mesmo tempo de luta, né, pela saúde com democracia, e não parei mais. Em 1990 eu fui convidada para vir para a Escola Nacional de Saúde Pública para reorganizar aqui um programa que já existia desde 1975, Programa Nacional de Cursos Descentralizados, né? E naquela época o diretor era o professor Paulo Buis e ele queria modificar as bases de organização da rede, porque ele considerava que ela era muito vertical, era da ENSP para os estados. Então ele queria que, com a experiência que eu já trazia, por já ter sido secretário de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, tinha uma experiência de assessoria da OPAS, tinha uma experiência também de gestão do SUS na área de recursos humanos no estado da Bahia. Então ele queria que eu, com todas essas experiências e também com a militância da Abrasco, que eu já tinha tido naquele momento, eu modificasse esse programa e fizesse uma proposta, que foi feita, de tornar os estados mais irmãos e menos filhos, né? E que a ENSP então deveria viver uma relação renovada com esses estados. E modificamos muitas coisas, passando a chamar Programa Nacional do Ensino Descentralizado e não de curso descentralizado. Ele tem uma matriz interessante, desde lá formamos professores em pesquisa, enlaçamos professores de lá com professores da ENSP, de vários estados, na época Belém, Rio Grande do Norte, Paraíba. Alguns professores vinham e voltavam, fizemos uma atividade semipresencial e fomos modificando também toda a feição daquele programa mais vertical que existia. Pegamos então, no estudo de egressos dos alunos de 75 até 89, para saber onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, para poder trazer o significado do trabalho que a ENSP realizava naquele momento e fazer essa transformação. Fizemos um primeiro seminário, foi por 1993, dos cursos descentralizados, já abordando a temática de rede naquela época. Mas não tivemos a oportunidade de implantar, e a rede seguiu outro caminho até o início dos anos 2000, né? Não chamávamos de rede ainda, né? Mas já tínhamos uma ideia de que queríamos formar uma rede. Tivemos a oportunidade, naquele momento, de realizar uma pesquisa, então, com 19 centros, e estou falando no plural porque daí formamos a primeira equipe, né, dessa rede. Foi um projeto que nos foi encantando e nele a gente começou a trabalhar, a cunhar um termo de vida de escola. O que a gente queria era entender a escola não estaticamente, mas uma escola que tem vida. Por dentro dela caminham pessoas, professores, propostas, projetos, inovações, relações com o SUS, relações com a sociedade, relações com outras escolas. Então, esse conceito de vida de escola, ele foi construído no âmbito dessa pesquisa. Então, fomos tocando esse projeto no Brasil inteiro, né, com um senso muito claro de que também deveríamos aproveitar esse momento para parear equipes. Foi um princípio que a rede, no seu
na sua reedição, né, isso já era 2008, né, a rede deveria já ter profissionais mais velhos e profissionais mais novos, misturar a experiência, a história e a tradição com a inquietação, com as novidades que os nossos colegas novos têm trazido. O conceito de trabalho coletivo foi um conceito que desde a década de 70 nós vínhamos aprimorando nesse ciclo novo da saúde coletiva no Brasil. E o componente de rede, quando eu passo a estudar mais e entender sobre rede, eu vejo vínculo, eu vejo diálogo, eu vejo parceria, eu vejo uma série de categorias porta-vozes, né? Então eu vejo um movimento e vejo que o trabalho coletivo, então, ele passa a ser realizado de uma forma diferente, né, através das redes, e ao mesmo tempo é uma nova forma de abordar a política pública, porque você agrega, congrega e põe em diálogo e em circulação de saberes um conjunto de profissionais localizados em polos diferentes, mas ao mesmo tempo fazendo sínteses, acordos, projetos, definindo caminhos que são do coletivo para um bem comum, no nosso caso a formação em saúde pública, saúde coletiva do Brasil. Nós começamos com 19 escolas e temos hoje 45, né, escolas vinculadas. Um segundo avanço que eu poderia se citar, ainda do ponto de vista dessa expansão, foi a incorporação de grande parte de universidades brasileiras, né? Ela começou sendo uma rede mais de escolas de saúde pública e centros formadores, e esse foi um movimento intencional, né, de trazer também as universidades que formam para o sistema de saúde. Então, eu acredito que esse foi um segundo avanço importante. Um terceiro foi o trabalho que foi sendo feito implicava, né, foi sendo definido de que era necessário dar visibilidade às nossas matrizes, dar visibilidade às nossas propostas, tornar a educação em saúde pública conhecida e reconhecida dentro dos seus sistemas locais. Quer dizer, as seguidas pautas que fomos realizando nos encontros nacionais e os vínculos que fomos estabelecendo com um coletivo de pensamento que a gente engendrou dentro da rede, foram nos dando pistas, né, para que a gente pudesse ir formatando também outras iniciativas, né? Então, outros avanços foram um razoável processo de formação de professores, né, em pautas que se colocavam como oportunas e que nós também conseguíamos financiamentos para que elas pudessem ser trabalhadas numa determinada dimensão. Isso não seria bastante se não tivesse adesão das escolas, né? Mas teve uma boa adesão, inclusive com recursos que os próprios estados colocaram, deslocamento de pessoas, então tivemos algumas experiências bastante interessantes. Outro avanço foi o processo de institucionalização, né, e de organização da rede. Temos então um tripé, né, o grupo de condução, o Conselho Consultivo e a Secretaria Executiva, que ela faz a base organizativa da rede, toda a gestão do processo que é tirado, que é definido nas reuniões nacionais, e assessora o grupo de condução, que é formado por 10 membros, né, eleitos também na nossa reunião nacional, e a cada 2 anos se renova 50% desses membros. E esse foi um passo importante, foi eleger um grupo que conduz a rede com a ajuda e a colaboração da Secretaria Executiva, que se cedia na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Mas não nos demos por satisfeitos, consideramos que a rede precisava de um olhar externo, né? Ela precisava também ser vista e receber sugestões, e nossas pautas serem analisadas e sempre revigoradas e reinstigadas. E criamos um conselho consultivo que se reúne a cada 6 meses, né, e que é formado pela Secretaria do Ministério da Saúde, SEGETES, SEGEP, SAIS, SBS, CONAS e CONASEMS. E mais recentemente incorporamos a OPAS agora em 2014 também com a indicação de um membro. Ela não é uma rede governamental,
Ela é uma rede que tem uma certa independência, mas ao mesmo tempo uma dependência de compromisso, de envolvimento, né? Ela existe para que as políticas públicas de formação e o Sistema Nacional de Formação, notadamente o Lato Sensu, ele possa ser traduzido ou traduzir com programações renovadas, aprofundadas, atualizadas, respeitosas com a educação e saúde pública e respeitosas com aquilo que a comunidade espera das nossas escolas. O desafio da rede hoje é aumentar a sua conectividade. Estamos num mundo, né, de alta conectividade, alta possibilidade de conectividade, e a gente explora pouco. Rede, né, você está reunindo pessoas que têm uma importância enorme nos seus sistemas locais. Encontrar uma forma, né, de que essa conectividade aumente, mas sempre compreendendo que nossos colegas que compõem as escolas, eles têm, né, aulas para dar, alunos para orientar, reuniões das suas secretarias ou das suas universidades, trabalhos comunitários, todas as atividades que compõem a vida dessas escolas que trabalham conosco. Eu acho que um grande desafio é que os professores sejam nossos interlocutores mais permanentes. Eu acho que ainda trabalhamos muito com os dirigentes, né, e trabalhamos pouco com os professores. Os grupos das secretarias acadêmicas, eu acho que também é um grupo importante para que a gente possa ajudar e fortalecer as escolas. E o grande desafio de implantação da acreditação em toda a rede. Essa agência acreditadora, ela possibilite um caminho de que nossas escolas possam ter cursos de qualidade e com os cursos de qualidade também se reformulem nas dimensões todas que a acreditação coloca. Entre elas, a questão pedagógica, né, de que a gente de fato renove nosso pensamento, né, e traga novas formas e novos métodos para receber as novas gerações com uma boa educação em saúde pública no Brasil. O que Tânia Celeste deixa para a rede, eu acho que eu reuni o que tinha de melhor, né, no meu coração, na minha formação, nas minhas leituras. Procurei reunir pessoas o que eu posso dizer é que dessa experiência, né, foi muito desafiante, mas ao mesmo tempo muito agradável, né? Forte, difícil do ponto de vista operativo, pelas dificuldades e obstáculos que a gente encontra, como toda atividade de trabalho, de comando, né? As dificuldades também, às vezes, de financiamento, às vezes chega, mas às vezes demora muito, né? Mas com paciência, com um senso da importância disso, eu acho que fui aprendendo, trazendo conhecimentos que eu já tinha, experiências de outras atividades. Então, navegar durante esses anos foi como se estivesse mesmo escrevendo uma história, né, que se traduz naquilo que acabei de colocar para vocês. E essa história há muitas mãos, né, porque as seguidas. Essa história foi escrita a muitas mãos, né? Foram seguidas equipes, como eu disse para vocês, e essas equipes foram trazendo também suas experiências, os desafios das escolas, né? As ideias dos dirigentes, os desafios das instituições, as novas políticas, a comparação com velhas políticas, com as novas políticas, com as ideias do futuro, com aquilo que também as universidades e as escolas traziam. Então, assim, levo tudo isso, né, como uma boa lembrança, né, de algo que foi construído. Eu acho que foi diferente. Eu acho que não é à toa o reconhecimento que a rede tem, porque esta forma de gerir, dialogando, fazendo vínculos, né, estruturando e arquitetando e costurando, né, formas e melhores arranjos, eu acho que essa forma é uma forma inovadora, é uma forma moderna, é uma forma contemporânea e leve, como eu acho que a sociedade moderna precisa construir, né? O Sistema Nacional de Formação, se fizermos um olhar
amplo, né, sobre esse sistema. O recorte da rede, eu acho que é uma lembrança que me vem, né, e é possível enxergar isso como algo que foi construído a muitas mãos. Então essa é a boa lembrança que eu tenho. E eu levo saudade, mas ao mesmo tempo uma força para começar outros projetos.